Bom dia, galerinha, tudo bem? Pessoal, semana passada nós fizemos aqui até a página 115, né? Depois eu vou passar a foto dessas páginas para vocês fazerem a, a correção, tá bom, galerinha? Nós vamos fazer hoje aqui a partir da página 116. Então, a página 116 começa falando assim: carta pessoal. E tem lá, né, um cachorrinho ali desenhado, tá vendo? Ó, o cachorrinho aqui, ó, escrevendo uma carta. Na carta tá escrito assim: 6 de outubro, daí tem lá: cara senhora Leroy, os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro, porque eu não uivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber. Mas acredite, fui bastante moderado. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando no meio da tarde, com aquele aspirador barulhento. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acreditaria nas coisas que aconteceram na lanchonete. Sinceramente, seu Sam. PS. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então, pessoal, isso aqui é um trechinho, né? De um trabalho ali, ó, que tá escrito aqui embaixo, ó. Cara, senhora Leroy. Cartas da Escola da Obediência. Então deve ser um livro, né? E tem aqui esse trechinho. Ah, isso mesmo, ó, sobre o autor. Olha aqui que legal, tá vendo? É um cachorrinho escrevendo os livros, ó. Tá falando aqui do autor dele, ó. Tá vendo esse rapazinho aqui, ó? É a pessoa que escreveu o livro. Vamos continuar, então. Então, na página 116, fizemos a leitura. Vamos para a página 117. A página 117 fala sobre o autor, tá aqui em cima, né? E começa falando da interpretação de texto. Compreensão, atividade oral e escrita. 1. Observe a imagem. Depois, converse com os colegas. Não precisa, né, galerinha? É só responder, porque nós estamos aí na pandemia. Descreva a cena. Então, você vai escrever aí na lateral, ó, o que tem nessa primeira cena. O que você tá vendo? Que cena, galerinha? Aqui, ó. O que tem aqui, ó? Nesse desenho dele escrevendo, na cartinha. O que vocês estão vendo aí? Daí continua. Qual personagem... Peraí, deixa eu tentar abrir isso aqui. Pronto. Qual personagem da cena é Sam? O que ele está fazendo? Veja os objetos que estão sobre a mesa. Que objetos são esses? Eles revelam alguma intenção dele? Então, olha lá os objetos que estão sobre a mesa. Vai respondendo. Após a leitura, vocês concordam com a queixa de Sam em relação ao tratamento que recebe? O que você acha? Que motivo teria levado Sam a escrever essa carta para a senhora Leroy? Gente, provavelmente ele queria justificar alguma coisa, não é? Os vizinhos que estavam reclamando, alguma coisa assim, não é? Tem que ler o texto, prestar atenção, porque ele tá lá falando, ele não uiva tanto assim. Então, provavelmente os vizinhos reclamaram, né, do barulho, do uivo do Sam. 118. Sam apresenta duas justificativas para a reclamação dos vizinhos sobre seus uivos. Quais são? De forma resumida. Então você vai escrever lá, não vou falar, galera. Na carta, Sam se queixa do tratamento que vem recebendo. Copie a frase que expressa essa insatisfação. Copia lá no texto. Lanchonete é uma palavra geralmente empregada para designar o lugar para refeições rápidas. Pelo que você pode observar na imagem, Sam empregou a palavra correta para se referir ao lugar onde está. O que você acha? É o lugar correto pela observação da imagem? Ele está num restaurante, ele está numa lanchonete, tem luxo, não tem? O que vocês acham? Vocês vão responder. 6. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Não devemos nos esquecer de que são eles que viviam me acordando. Quando o Sam fala eles que viviam me acordando, quem era, galera? Os vizinhos, né? Sam parece culpar as pessoas por ele ter uivado. Por que motivo? O que eles faziam que acordava ele? Lembra lá do texto? Por que Sam usou letra maiúscula eles para enfatizar, né? São eles os culpados. Releia a observação que ele faz no final da carta. PS. Não quero deixá-las alarmadas, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça.
PS significa post-scriptum. Isso quer dizer que foi escrito depois. É usado no final de carta. Gente, o que é esse PS aí? Você escreveu uma carta inteira e você quer colocar uma observaçãozinha para a pessoa que você esqueceu de escrever antes. Você coloca lá no final. P.S. Daí você escreve, certo? E se, em sua opinião, por que ele escreveu esse PS? Para destacar que ele tem essa intenção, né? Identifique na imagem algo que confirme a ideia de fuga. Gente, tem um livro lá em cima da mesa que ele está escrevendo, né? O que está escrito nesse livro? Como é que é o nome do livro? Analisando a imagem e a palavra destacada no trecho, passou-me. Você acha que a intenção é realmente fugir? O que você entendeu? O que você acha? Ele quer fugir? Daí você responde. Galerinha, aqui embaixo, ó, na 119, tem aqui, ó, comparando as cartas. Data da correspondência, olha lá, dia 6. Saudação, cara senhora Leroy. Corpo do texto, é toda essa partezinha aqui, galera, ó, o corpo do texto aqui, ó, tá vendo? Tudo que ele escreveu. Despedida, essa parte, e o lembrete. Então, aqui a data, aqui, ó, a saudação, corpo do texto, despedida e lembrete, certo? São as partes aí que estão mostrando nessa última página aí da 129. E na 120, daí é a última página de hoje. Na carta do lobo, que é que a gente fez semana passada, você vai localizar o que se pede. Qual que era a saudação? Então, volta no texto da semana passada, que era o lobo. Lembra o lobo escrevendo uma carta aos advogados e tal? E daí você vai ler qual que é a saudação e qual que é a despedida. Então, você vai voltar lá no primeiro texto. Em qual das duas cartas a saudação e o destinatário revelam mais intimidade? Olha lá, na carta do Sam, como é que ele começa falando? Vamos voltar. Cara, senhora Leroy. É mais íntimo, né? No lobo era prezado o senhor lobo, é uma coisa mais séria, né? Mais formal. Então, a mais íntima, que revela mais intimidade, é a do Sam. Vamos continuar comparando. Leia as frases e expressões abaixo. Daí você vai colocar, por exemplo, tem ali as frases: expressa sentimento, faz comunicação formal, justifica comportamento, é pessoal, é comercial, linguagem não emotiva, emotiva e respeitosa. E você tem as duas colunas aqui embaixo, ó. Carta do lobo e carta da senhora Leroy, né? Ao lobo e à senhora Leroy. Então você vai ver aqui, ó. Primeiro item lá que você tem que achar. Expressa um sentimento. Olha aqui, ó. Expressa um sentimento. Expressa um sentimento. Gente, a carta do lobo expressava um sentimento? Não. Então, você vai colocar ela aqui na coluna da carta Senhora Leroy. Faz uma comunicação formal? Sim, a do lobo fazia. Ó. Daí você vai colocar nessa coluna. Então, é isso que você vai fazer. Justifica comportamento próprio. Então, é um comportamento que já está justificando o comportamento dele. É o que o Sam faz, né? Ele justifica o comportamento dele. Então, você vai colocar aqui. Então, é isso que você vai fazer, galerinha. Você vai lendo as alternativas que eu tenho aqui, ó. Então, você vai ler todas essas opções e você vai ver se encaixa na primeira carta ou na segunda carta. A primeira que a gente viu semana passada e a segunda que a gente viu hoje. E daí você vai falar qual que é a característica em comum que as duas têm, certo? E hoje nós fazemos só até aqui, galerinha. Lembrando vocês que é muito importante que vocês façam as atividades em dia, que vocês mandem para mim pelo grupo, tá bom? A leitura de todos os dias e a foto no particular. A leitura que eu vou mandar para vocês hoje, gente, é desse livrinho aqui, ó. Deixa ele abrir. Vamos lá. Quando eu sinto medo. Então, vocês vão ler para mim, ó. Vão abrindo as páginas e vão lendo. Lê no grupo, não lê no particular, não. No grupo é mais legal, tá bom, galera? E manda as fotos no particular. E leitura no grupo. Beijinhos, qualquer dúvida me chama.